Boa noite a todos. Que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, possam nos ajudar, tornando compreensíveis as nossas palavras. Que durante a nossa conversa possamos nos desligar dos nossos problemas do dia a dia e, conforme Jesus asseverou, quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele ali estaria, com esta certeza, pois, possamos receber do alto os bálsamos, as bênçãos, os fluidos salutares que venham nos curar as nossas chagas, quer do corpo físico, mas principalmente as do corpo espiritual. Feliz com a presença dos meus alunos aqui, parece que combinaram para vir hoje tudinho, né? E a gente vai ter uma aula realmente aqui de história, a gente vai fazer um passeio aqui para ver como tudo aconteceu. Quando a gente chega à casa espírita, a Casa do Caminho especificamente, é um núcleo de estudos espírita, Casa do Caminho. Nós somos automaticamente convidados a vir participar dos nossos núcleos de estudos, dos nossos grupos, para que nós não passemos anos e anos a fio a frequentar os bancos da nossa casa e sairmos daqui sem termos encontrado as respostas àqueles questionamentos, encontrado o sentido da vida. Para nós, não basta que sejamos cristãos, que tenhamos o conhecimento da mensagem de Jesus, para que os Espíritos nos repassam, os Espíritos nos colocam, que além de saber, de conhecer, é preciso que a gente ponha em prática, que a gente vivencie aquilo que ele ensinou. Ontem estava num evento e conversando com uma autoridade de outra igreja, e ela me perguntava sobre a visão espírita do aborto. E nós falamos sobre o que o Espiritismo vê sobre o aborto, inclusive somos terminantemente contra, claro, somos a favor da vida. Até mesmo nas situações de estupro, a gente dizia, e ela dizia assim, no estupro eu já... Então nós estamos pregando uma coisa e fazendo outra. Porque eu tenho certeza que Jesus também, ele é a favor da vida. Então nós temos que ser em todas as circunstâncias, em todos os lugares. E isso, a doutrina, é exatamente esse conhecimento que vem nos propiciar. Aqui no dia a dia, a gente coloque na nossa vivência aquilo que ele nos ensinou. E tenho certeza de que todos vocês que aqui chegaram nessa noite não são mais os mesmos de antes de aqui chegar. Porque tudo que fazemos, questionamos. Tudo que vamos idealizar ou realizar, nós pensamos 2 vezes se gostaríamos que alguém fizesse aquilo com a gente, se o que nós vamos fazer vai ser bom e assim por diante. Ainda temos recaídas, ainda fazemos algumas coisas, mas depois fica a nossa consciênciazinha acusando-nos e mostrando que cometemos o equívoco. Então, ao entrarmos na casa, ao chegarmos até aqui, vamos participar dos nossos grupos de estudos e saber realmente o que nos aguarda, de onde viemos, para onde vamos, porque sofremos. São todos esses questionamentos que a doutrina dos Espíritos vem nos trazer com respostas lógicas. Não vamos dizer aqui que você sofre porque Deus quer. Um nasceu cego, aleijado, um nasceu pobre porque Deus quer. Não é essa resposta não nos preenche. As respostas que nós buscamos são aquelas que possam dar sentido à nossa existência. Entendermos o porquê desses acontecimentos, sabendo que eles se justificam por si só. Vamos então a entender que Jesus, ele é o governador espiritual da Terra. Desde a formação desse globo, há bilhões de anos, quando foi formado, Jesus já foi designado como o governador espiritual da nossa terra. E tudo que aqui acontece, tudo que se passa é com o conhecimento dele. Às vezes ficamos a questionar, quando vemos tanta violência, quando vemos tantos desatinos, a mídia trazendo para os nossos lares
as notícias mais degradantes, mais impressionantes possível, e a gente fica questionando, mas a espiritualidade vem nos dizer que tudo está sob a direção de Jesus. O mundo caminha a passos céleres para a transformação. Vamos deixar de ser um mundo de provas e expiações e seremos um mundo de regeneração. E nesse momento, todas as transformações nós sabemos que são muitas vezes dolorosas. As tempestades, os terremotos, os cataclismos que nos afligem, muitas vezes naquele momento nós não entendemos o porquê daquilo, mas depois vamos ver que os ares estão saneados, vamos ver que a solidariedade está imperando para que nos ajudemos uns aos outros. E Ele está no comando. Então Ele preparou a terra, mandou seus emissários, veio Ele próprio vivenciar a mensagem, e quando estava para voltar ao mundo espiritual, já nos prometia que não nos deixaria órfãos. Ele estaria sempre conosco. Mandaria o Espírito de verdade, que nós não veríamos, mas que ficaria eternamente conosco, para nos ajudar. Como quando a gente ouve, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus não foi. Jesus continua aqui. E Ele fez e mostrou que após o terceiro dia da sua crucificação, Ele se apresentou para os seus. Ele continua aqui conosco, protegendo, amparando, esclarecendo e consolando a todos aqueles que buscamos a sua ajuda. E Ele vai dizer exatamente que, depois da sua partida, que mandaria esse Consolador, que mandaria esse Espírito de verdade, para que Ele pudesse dar continuidade àquilo que Ele tinha deixado. Quando Ele diz que os seus ensinamentos seriam relembrados, é porque, com certeza, ao longo da história, Ele foi esquecido ou desvirtuado, como aconteceu realmente. Vamos ver que os acontecimentos entravaram a vinda desse Consolador. Depois do século IV, quando a Igreja foi fundada, a Igreja Católica Apostólica Romana, com a parceria, com o aval do Império Romano, nós vamos ver que a doutrina nascente do cristianismo vai tomar uma outra direção completamente oposta ao que fora no seu nascedouro. A Igreja Católica surge então como declarando ser essa salvadora da humanidade, mas não cumpriu corretamente os desígnios do Cristo, quando vamos ver que durante muitos anos tivemos o período da Inquisição, patrocinada pela Igreja Católica, nós tivemos as guerras santas patrocinadas pela Igreja Católica, e isso entravou, né? Na época da Idade Média, ninguém podia pensar diferente do que a Igreja dizia. Era taxado de bruxo ou feiticeiro e lançado à fogueira. Então ninguém podia dizer nada diferente, tinha que estar sempre concorde com o que a Igreja pregava. Isso atrasou o desenvolvimento da ciência, porque precisava que a gente amadurecesse, a gente conhecesse algumas verdades para podermos continuar a receber os ensinamentos do alto. O homem sempre teve as duas asas, a do conhecimento, da ciência e da moral, da espiritualidade. E essas duas asas ele precisa para alçar voos. Quando nós vemos uma pessoa que se dedica somente à ciência, ele fica ateu. E aquele que adentra só pela religião, ele se torna fanático. E ficam degladiando-se um contra o outro. Se a ciência e a religião são ambas criações de Deus, elas devem se confirmar e não se negar uma à outra. E isso foi um período longo da história que veio trazer atrasou essa chegada desse conhecimento moral novo, porque a gente não teve como externar.
gostamos sempre de citar o exemplo daquele filme A Feiticeira, o seriado, né? Quem era do meu tempo tinha um seriado chamado A Feiticeira. Hoje só tem um filme. Era Gina Eugênio, era aquele filme. Os nossos heróis, não era, Helena? Era o Zorro, Tarzan, eram heróis que não violentavam, eles salvavam. O Zorro não matava ninguém. Aí a feiticeira, num daqueles episódios, o marido dela volta no tempo e vem exatamente para a época da Idade Média. Aí eles estão querendo fazer um fogo lá, ele mete a mão no bolso e puxa uma caixa de fósforo. Quando ele risca o palito, bruxo, 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 porque ele acendeu um fósforo, foi taxado de bruxo e ia ser queimado também. Então era assim a Idade Média. Ninguém podia ter uma ideia diferente, ninguém podia fazer nada diferente. Mas esse Consolador tinha que vir. Era projeto de Jesus. E aí ele vai ter que agir no mundo espiritual, mandando novamente emissários, né? Francisco de Assis, chegando ali no século XIII aproximadamente, ele vai mandar vários outros mensageiros para que viesse preparar a terra. A própria França, que era lá onde esse Consolador iria nascer, precisava estar liberta do jugo da Inglaterra. A senhora doutora Dona Inglaterra foi o país que mais oprimiu, que mais fez coisa errada com toda a humanidade. Até hoje a gente vê isso. Até hoje está aí o mundo hoje em desordem pela questão como é que chama o negócio do euro? O movimento lá que foi... Como? O bloco lá europeu, em torno daquela vivência deles, e a Inglaterra manipulando, e aquelas pessoas que vieram perceber depois que estavam sendo manipuladas, hoje estão todas querendo sair fora. E a confusão está estabelecida lá em cima. Mas a Inglaterra, quem começou o tráfico de escravos brancos foi a Inglaterra. E Portugal copiou aqui para o Brasil. Então, tudo que não presta, todos os tratados que ele fazia, sempre fazia com itens sublinhares para prejudicar os outros. A Inglaterra é doutora nisso. Então, a Inglaterra estava subjugando a França, né, na Guerra dos 100 Anos. E foi preciso reencarnar o nosso querido Judas, né, reencarna lá como Joana d'Arc, para propiciar a independência da França, para que a França continuasse independente. Foi sacrificada na fogueira como bruxa, como feiticeira, a Joana d'Arc, que hoje a Igreja Católica reverencia, mas foi queimada viva em pleno período inquisitorial, mas conseguiu deixar a França liberta para que a chegada desse Consolador pudesse ter chegado. Então, vai ser exatamente o século XVII em diante é que começam alguns grandes pensadores a divulgar as suas ideias, e aí a gente vai começar a correr aqui, senão não vai dar tempo para mostrar para vocês. O século XIX é que foi o que espíritos mais iluminados que chegaram aqui, e é conhecido então como o século das luzes, né? As grandes transformações foram acontecendo, apoiados principalmente nas ideias renovadoras divulgadas pelos espíritos reformadores, denominados iluministas e enciclopedistas, dão-se os grandes movimentos sociais europeus e a queda do absolutismo. Começava então toda uma mudança a se programar, a se preparar. E espíritos comprometidos com o próprio Cristo prepararam a sua reencarnação para trazer esse avanço, principalmente na área da ciência, do conhecimento, que a gente ficou entravado. A gente não progrediu durante muitos anos. A independência americana, né, em 1776, 4 de julho, vocês comemoraram agora, né, quem é de lá da americana, viria a repercutir muito na França e acendendo no povo francês o ideal de liberdade. O povo que vinha com muitos sacrifícios, passando necessidades, muita fome, e a monarquia, né, esnobando, deitando, pisando e maltratando mais e mais naquele povo. E aí chegou o momento, 14 de julho, próximo passado, estávamos exatamente comemorando, eu passei o dia comemorando o dia 14 de julho, né, a independência da França,
e no final do dia nós tivemos aquela notícia triste dos acontecimentos. Aquilo só vem nos mostrar como a psicosfera da França ainda está pesada, ainda está manchada de tanto sangue, porque a Revolução fez os seus objetivos, mas depois da Revolução, muitos se aproveitaram para continuar com as matanças. O próprio Napoleão, né, que tinha reencarnado com o compromisso de levar ao povo francês os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que a Revolução pregava, ele próprio, não, depois que o poder subiu-lhe a cabeça, ele virou as costas à paz. É como se diz lá em Paris, tem uma praça chamada a Praça Napoleão, e com o busto de Napoleão, e atrás do busto tem a rua chamada Rua da Paz. E ele diz que Napoleão deu as costas à paz. É exatamente, tudo lá tem história. A gente precisa ir lá para reconhecer. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Então, o século XIX representa uma época de profundas transformações para a humanidade em vários campos, da filosofia, da política, da ciência, da religião, e chegaria também o espiritismo. No campo da filosofia, nós vamos ver o ascendente dos dogmas absurdos da igreja, e as ciências da alma são rejeitadas. Esses dogmas começam a ser deixados de lado. As manifestações seguem os mesmos princípios da ciência racional e materialista, o negativismo transcendente. O estado teológico e metafísico são superados pelo positivismo, a certeza do racional e do científico. Chegava aqui já o pensamento positivista, onde a ciência só acreditava naquilo que ele podia provar. E a fé, está aqui, a ciência, que é a fé verdadeira, tornando inútil a religião e a metafísica. Chegou-se um momento em que os homens, como eu disse, os homens da ciência começavam a pesquisar e viam que aquilo que a igreja tratava como miraculoso, como milagre, eram fenômenos naturais que se repetiam, que podiam ser repetidos. Então, perdia a crença naquilo. A igreja mostrava tudo como fenomenal, a ciência ia lá e desmentia. Então, eles foram perdendo a crença naquilo que a ciência dizia e seguindo realmente a ciência. Ficou essa briga, né, desses dois campos aqui. No campo da política, foram vários movimentos que surgiram: o anarquismo, veio o coletivismo, o marxismo, né, e o comunismo, como a sociedade sem divisão de classes e só com a presença do Estado, né, um Estado coletivo que fazia tudo. Ou seja, no comunismo, todo mundo trabalha para todos. Do que um tem, todos têm. Então, no campo das ciências, foram os grandes os avanços. Aqui é que a gente vai ter realmente muita coisa que aconteceu. Na astronomia, a descoberta do planeta Netuno, a microbiologia, com os trabalhos de Pasteur, né? Na física, os estudos do casal Pierre e Marie Curie. Ela trabalhou com o rádio, né? E foi começou ali a física quântica, começou com eles dois. Na biologia, a teoria da evolução das espécies de Darwin. Nós vamos ver que Darwin vai lançar o seu livro exatamente em 1859, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, trazendo exatamente uma confirmação daquilo que os Espíritos estavam dizendo. No campo da ciência social, a ascensão da burguesia rica, tornando a classe dominante na França, exatamente com a criação da máquina a vapor, dos motores, a indústria teve a sua expansão avassaladora, e a burguesia, né, o comércio se deu e as pessoas ganhavam poder com a riqueza. No campo da religião, os movimentos políticos confrontam as práticas religiosas da Igreja Católica, ligada em demasia à nobreza governante, abrindo espaço à expansão das igrejas reformadas. O protestantismo, que veio lá com Martim Lutero, esse foi um dos que ele era sacerdote, era de dentro da igreja, e ele próprio contestou, ele próprio protestou aquilo que a igreja fazia. Só quem podia ler a Bíblia eram os padres, e ele achava que todos deviam ter direito. E aí
Com esse momento, o papel, a imprensa começou a ter uma grande atividade, e ele achou que todos deveriam ter direito a ler a Bíblia e todos deveriam conhecer, né? Alguns desses pensadores que influenciaram realmente, nós vamos ver em Voltaire, poeta, ensaísta, dramaturgo, filósofo, historiador, responsável por várias reformas na França: liberdade de imprensa, tolerância religiosa, tributação proporcional, alguns dos trabalhos que o Voltaire deixou, né? Montesquieu, político, filósofo e escritor francês, famoso pela teoria da separação dos poderes. Rousseau, filósofo suíço, escritor, teórico político e um compositor musical autodidata, defendia um Estado social legítimo. Quesnay, economista francês, criou a ideia da oferta e da procura, que até hoje a gente vê regulando aí o comércio, fundamento da economia moderna. Defendia a agricultura como principal atividade criadora da riqueza. Diderot, filósofo e escritor francês, era crítico ferrenho do absolutismo do clero, editor da Enciclopédia. Sua edição em 28 volumes demorou 21 anos para ser escrita. Alain Berti, filósofo, matemático e físico francês, participou da edição da Enciclopédia. Luís XVI era o rei da França, criou o Estado Geral, aboliu o feudalismo e a tortura, reduziu a força da Igreja, mas não desenvolveu todas as reformas prometidas, provocando a Revolução Francesa. Diz que Maria Antonieta, lá no palácio, esbanjando riqueza, e chegaram para ela e o povo lá fora clamando, e o que é que o povo quer? Aí o povo quer pão. Aí ela disse: então que dê pão ao povo, mas não tem pão, então que dê brioche, né? Brioche quem conhece aí, é um pão sofisticado, né? É como a gente aqui come pão francês, né? O brioche era um pão requintado, ela esnobando que desse o brioche. E conta também que na hora que ela subiu ao cadafalso da guilhotina, o carrasco veio colocar o capu, ela disse: não descomponha o meu cabelo, né? Ia perder a cabeça, mas queria que o cabelo fosse bem arrumadinho. Coisa de mulheres vaidosas. Deixa o cabelo da mulher lá, do jeito que ela, né? Napoleão, esse espírito, nós vamos ver, Humberto de Campos tem uma mensagem que fala sobre ele. Ele se compromete diretamente com Jesus para vir realmente restabelecer grande avanço na França. Ele vem, né, fazer isso, mas quando ele assume realmente o poder, ele desvirtua-se. Imperador da França por 15 anos, fez grandes reformas em prol da liberdade individual, igualdade perante a lei, direito à propriedade, entre outras. Mas, infelizmente, ele deu essa vacilada, e aquilo que ele tinha se comprometido, nós vamos ver, se der tempo a gente vai passar aqui no final, a questão o pós-revolução é que ficou muito grave, né? Foi feita a revolução, tudinho, então aqueles revolucionários, aqueles que foram levados à guilhotina, muitos eram adversários, mas as pessoas começaram a confundir. Qualquer um que tinha um adversário lá dizia que era revolucionário e empurrava e era diretamente jogado Então vem o caos pós-revolução, que vocês leram Os Miseráveis? Viram o filme? Pronto, Os Miseráveis foi em 1832. Ou seja, aquela crise ali foi o pós-revolução. Aquela confusão toda dos miseráveis lá, nós vamos ver que foi pós-revolução. Foi aquilo que ocasionou, que era compromisso de Napoleão não ter deixado de chegar naquele ponto. Ele era para ter resolvido quando a liberdade, como a gente vê aqui no Brasil também, com a libertação dos escravos, não foi dado a condição de trabalho para eles, e muitos se marginalizaram porque não teve um encaminhamento. Mas foi o que aconteceu com a França lá. Então, falando de Napoleão, vamos ver o que diz aqui. Outros personagens importantes, né, na música: Wagner, Chopin, Beethoven, Chopin, Rossini, Bellini. Pintores, nós vamos ter Renoir, Manet, Monet,
Depois a confusão daí tá a diferença de um para o outro nas pinturas é uma coisa quase que insignificante, mas famosos, né? Os escritores, nós vamos ter Victor Hugo, que foi quem escreveu Os Miseráveis, e diga-se de passagem, ele estava lá, não, ele não, foi Lamartine. Lamartine, no dia 18 de abril de 1857, ele adquire um exemplar do Livro dos Espíritos, no dia do lançamento. Esse Lamartine aqui. Quem é esse aqui? Goethe, Stendhal e Zola. Na ciência, nós vamos ter Pasteur, um trabalho muito importante, o casal que nós, Pierre e Marie, já falamos, Darwin, com a sua teoria mostrando aí a evolução das espécies, e que a ciência até hoje busca a explicação para o elo perdido, né, da evolução humana. O elo perdido, só através da ciência espírita a gente vai achar a explicação, porque os corpos, né, nós vimos dos macacos, os braços longos, peludos, corpo inclinado, os pés e tudo mais, e o embelezamento para esse corpo que nós temos hoje, vocês que são bonitos, esse corpo mais embelezado, né, se deu numa coisa muito, num espaço de tempo muito pequeno. Então eles chamam isso de o elo perdido e querem a explicação. A explicação nós podemos ler, quem quiser ler vai ler lá, Emmanuel em A Caminho da Luz, ele dá essa explicação, que ele vai dizer que os espíritos que vieram exilados de Capela para cá, quando chegaram aqui, que foram reencarnar naqueles corpos feios, disseram, olha, vamos ajeitar isso aqui que está muito feio. Aí foram eles que promoveram aceleraram esse embelezamento para ter uma espécie dessa aqui, olha, nosso, tá vendo? Mas com esse conhecimento, é isso tudo que quando depois a gente vai ligar, a gente vai vendo que as coisas têm sentido. É isso que a gente quer deixar ressaltado aqui, que as coisas a gente vai entendendo porque tem uma explicação lógica. Não é porque foi o palestrante que disse, ou foi o doutrinador espírita que disse. Não, a gente vai juntando a ciência, vai juntando os acontecimentos para a gente entender, e a espiritualidade vem confirmando aquilo que a gente já sabe, não é? E aí, como eu disse, veio exatamente o pós-revolução na França, aquele momento angustiante, aquelas pessoas sofrendo, passando necessidades, e que houve toda aquela confusão. Era o ano de 1832, quando isso aqui aconteceu. Deixa eu ver se eu passo aqui um negócio para vocês antes de terminar. Não sei se eu consigo, porque eu estou fazendo nesse negócio aqui só para ver se eu aprendo a usar, sabe?
Bom, nós recomendamos a quem não leu ou não assistiu o filme, bom assistir. A gente já viu aí o filme umas 10 vezes. Não me canso de assistir e adoro esse filme. O Jean Valjean, né, passou 18 anos da vida dele preso porque roubou 5 pães para um sobrinho que estava com fome. E a história esse camarada perseguindo ele a vida todinha por causa dessa confusão aí. Então é interessante a gente conhecer mas o mundo estava preparado. As ciências se desenvolveram, tudo aconteceu para esse momento da vinda desse Consolador. É quando, em 18 de abril de 1857, em Paris, é lançado o Livro dos Espíritos, de autoria de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, essa data é o nascimento da chegada da doutrina espírita entre nós. É o marco, uma obra básica que vem exatamente nos trazer toda essa cabedal de informações. Allan Kardec, naquela noite, vai fazer uma reunião na casa dele para dizer, né, por que usou o pseudônimo de Allan Kardec, e sobre o livro, que o Livro dos Espíritos tem um duplo sentido, ele diz. É duplo porque é dos espíritos. A autoria do livro são os espíritos. Foram eles que ditaram como é o mundo espiritual, o que é que temos para quando lá chegarmos. E é dos espíritos porque fala do mundo espiritual, fala da vida espiritual, para a gente saber tudo que está para vir após a morte. E aí estava iniciado o retorno daquele Consolador que Jesus prometera. O Espírito de Verdade, que foi quem assessorou Allan Kardec e a pleiade de espíritos que trabalhou nessas obras ou nesse projeto da doutrina espírita. O Espírito de Verdade vai trazer-nos várias mensagens em toda a codificação, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele vai dizer assim: espíritas, amai-vos. É o primeiro ensinamento, é a mensagem do Cristo. É o ensinamento que ele vem solicitar, que cada um de nós coloque na sua vivência, coloque no seu dia a dia. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Amar, instruir, ou seja, vamos amar e vamos estudar, vamos buscar o conhecimento dessas verdades, para que a gente possa caminhar e ajudar aqueles que estão conosco na jornada, para que nós possamos seguir sabendo para onde estamos indo, como é que deveremos lá chegar. Quando Allan Kardec nos diz, e eu ficava assim meio chateado, eu nunca gostei eu não gostava dessa expressão não, que Kardec diz que quando a ciência apresentar uma verdade diferente da que a doutrina prega, a gente abandone a nossa verdade e siga a ciência. Eu digo, mas rapaz, a gente vai abandonar uma coisa por causa da ciência. Mas o que Allan Kardec estava nos dizendo é que nós ainda estamos longe de termos o conhecimento total. Nós estamos na perninha do ar do ABC do conhecimento. Ainda vem muitas informações, ainda vem muita coisa pela frente. E aí é lógico que nós não vamos ficar presos no tempo. Nós vamos ter que ir abandonando aquelas verdades, aquilo que a gente tinha como verdade, e acompanhando a evolução dos tempos quando forem chegando. Então que nós comecemos a abrir os nossos corações, comecemos a perceber aonde que isso nos preenche, como podemos lidar no nosso dia a dia, para a gente perceber que esse conhecimento vem para nos ajudar na caminhada. E o tempo vai me permitir que eu vou passar outra coisa para vocês, que é a nossa reflexão final, é a nossa mensagem final. Dentro ainda da temática de Miseráveis, vamos ver essa interpretação aqui, que é espetacular.
Bom, é a nossa mensagem final exatamente para a gente perceber que muitas vezes a gente julga as pessoas pela aparência, ou algo que a gente não conhece. O importante é a gente vir, vamos conhecer aqueles que estão chegando pela primeira vez, vamos conhecer a doutrina espírita para descobrirmos essa beleza que é essa mensagem transformadora, reveladora, esclarecedora e que consola em todos os momentos. Então, a Ellen aí deixa bem essa imagem para todos nós, quando ela disse que queria ser uma cantora profissional, comparada com a Ellen, né? Todo mundo riu e achou que era brincadeira, mas por trás todos conhecem a história dessa doméstica que se tornou famosa exatamente pela apresentação. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos ajudar a compreender esse momento que estamos vivendo. Esse é o melhor momento das nossas vidas e nós precisamos aproveitá-lo para a nossa evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe, pois, nessa noite sempre.